O dia em que Edenilson atrapalhou o Internacional. Por incrível que pareça, o jogador que retornou da seleção brasileira acabou sendo decisivo no jogo contra o Palmeiras em São Paulo. Ele tinha tudo para ser o personagem do jogo e foi, só que pelo lado negativo. Mas antes, vamos falar um pouco do jogo e também pedir para você se inscrever no canal, se não está inscrito aqui ainda, para marcar o sininho para receber os alertas e também faça os seus comentários, por favor. Da onde você está falando? Você é colorado de onde? Você que está vendo o comentário aqui do Internacional, está em que cidade do Rio Grande do Sul? De outro estado, fora do país? Mas vamos lá, vamos ao jogo. O que aconteceu? O Internacional veio bem equilibrado, ele perde de largada, uma surpresa, o goleiro Daniel, entrou o Marcelo Lomba, o Daniel com alguns problemas no tórax. Então o jogador acabou não começando a partida, ele que é um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma. Mas o Marcelo Lomba, quando era goleiro, sempre foi um bom goleiro. Claro que o ritmo de jogo poderia ter comprometido, não comprometeu. Marcelo Lomba foi bem no jogo, até porque não foi tão exigido assim, mas quando foi, não comprometeu. Na zaga, mantido o Mercado, né? No lugar do Bruno Mendes, o uruguaio, que está lesionado. Então o Mercado, Gabriel Mercado, ficou ali mantido naquele setor. Na vaga do Lindoso, o único que desfalcava o Internacional, entrou o Johnny. Então o Internacional teve aí praticamente o time, o que tinha de melhor. Perdeu o seu goleiro, voltava o Edenilson da seleção brasileira, tendo o Rodrigo Dourado e onde estava o Johnny, o Lindoso, entrou o Johnny, e tendo aí os seus principais jogadores, como o Edenilson, o Tyson, também o Patrick pelo lado esquerdo e o Yuri Alberto. Mais importante que o Inter tinha, na minha opinião, os três principais jogadores do campo. O quarto é o goleiro Daniel. Mas o Inter, quando joga com esses três jogadores, geralmente faz bons jogos e se impõe em algum momento dentro de campo. Quais são eles? O Edenilson, né? O Tyson e, sem dúvida alguma, o artilheiro do campeonato, o Yuri Alberto. Ele que já tem 11 gols com a camisa do Internacional neste Brasileirão. O Inter, então, fez um primeiro tempo equilibrado com o Palmeiras. Ele não jogou mal. Teve uma chance com o Yuri Alberto, que chutou numa defesa do Everton. E o Marcos Rocha colocou uma bola na trave do Internacional. Uma ou outra chance também, os dois criaram 5 ou 6 oportunidades daquelas que chutam para fora. Mas o jogo foi muito parecido, os dois times com forte marcação e tentando chegar em velocidade. O Internacional acionando o Tyson, o próprio Edenilson, e o Palmeiras acionando aí o Rafael Veiga, que é um grande jogador de articulação, bem maior que a do Tyson, jogador que movimenta com a perna esquerda e jogador de grande qualidade. Mas termina o primeiro tempo, intervalo, e na volta do segundo tempo, logo de cara os times apresentam mais ou menos as mesmas ferramentas, porque estão com a mesma formação, e algo deve ter sido dito pelo Abel Ferreira e pelo Diego Aguirre para que as equipes tivessem um comportamento diferente que a gente nunca vai saber como seria. Porque acontece neste momento, né? Logo em seguida, logo que o segundo tempo começa, um lance em que o Rony chuta uma bola, ela bate no braço aberto do Cuesta, alguém pode questionar, o Cuesta não quis defender ela com o braço, mas ele foi imprudente colocar o braço daquela forma, dentro da área, bateu no braço, é pênalti. O árbitro confirma a penalidade e nesse momento o Edenilson discute com a arbitragem e diz alguma coisa que inclusive o árbitro fala para o Mercado, está gravado aqui o que ele falou. Certamente um palavrão, uma ofensa, algo assim, muito acima de uma reclamação normal, a ponto dele receber o cartão vermelho. Até no momento eu imaginei que o cartão vermelho seria para o Cuesta, o que não se justificaria, porque o Rony não estava entrando na área e foi impedido de marcar o gol, ele não fez uma defesa de goleiro assim para impedir um gol, uma bola que estava entrando dentro do gol, né? Então ele não impediu o gol, na verdade ele foi imprudente e pela regra acabou sendo confirmado o pênalti. Aí o Rafael Veiga bate muito bem, faz o gol, muda completamente o jogo. O técnico Diego Aguirre tenta colocar o Maurício no lugar do Tyson, que não estava bem no jogo, mas no primeiro tempo ainda teve alguma movimentação. Aí
tentando dar um pouco mais de velocidade e equilíbrio, e por incrível que pareça, o Internacional conseguiu criar situações, foi para cima, os jogadores se superaram, o Cuesta foi para cima, o Patrick, e olha, o Inter teve volume de jogo, como falou no final, na entrevista de saída de campo para a televisão, o Marcelo Lomba, realmente o Inter foi bravo até com 1 a menos, mas com tentativa, colocou o Palácios, né, para tentar alguma coisa também no lugar do Patrick, e foi modificando o Heitor para dar mais velocidade e pulmão pelo lado direito no lugar do Saravia, mas não surtiu o efeito desejado para pelo menos o Internacional sofrer o empate. Então o resultado passa muito pela atitude irresponsável do Edenilson, que certamente não teve a intenção de falar de uma forma em que ele saberia que seria expulso. Ele tomou aquela atitude impulsiva que muitas vezes acontece com os jogadores. Bom, já deve ter pago pelo erro no minuto seguinte que foi para o vestiário, depois que terminou o jogo pelo resultado, falando com os companheiros. Não dá para crucificar o jogador, mas que ele comprometeu o resultado do Inter, sim. Inclusive para ele é um prejuízo, porque ele está suspenso, tem a suspensão automática e já não enfrenta o Corinthians no próximo jogo, que é um problema para o Internacional. Menos mal que o Palmeiras é aquele adversário que quando tu joga, né, na computação dos pontos fora de casa, uma derrota não é nada grave. Agora, da maneira que foi, assim como alguns jogos o Internacional está tendo a chance de ganhar das equipes de ponta do campeonato, até porque outras equipes talvez não consigam somar pontos. Olha o que fez o Atlético Goianiense, está ganhando pontos do líder do campeonato, vencendo o Atlético Mineiro, coisa que o Internacional não fez. Então o Inter está fazendo um primeiro tempo melhor, algumas vezes contra essas equipes, como foi no caso do Palmeiras equilibrado, mas contra o Atlético Mineiro o Inter fez um excelente primeiro tempo, podia sair na frente, estar ganhando, como até contra o Palmeiras também, às vezes por um artilheiro, na qualidade de um jogador, tu chega ao gol adversário, né? Mas não conseguiu se impor. E aí o que acontece? Parece que volta no segundo tempo, eu não sei o que se passou na cabeça do Edenilson, se ele estava voltando da seleção com muita vontade de ganhar o jogo, e naquele momento ele não teve a tranquilidade para perceber que, olha, pênalti, ele pode errar o pênalti, mas ele pode fazer, mas é início do segundo tempo, no mínimo, o Internacional pode empatar, tanto que o Inter foi atrás do resultado com 1 a menos, até sem o Edenilson. Então o Inter tem esse prejuízo para o próximo jogo, o Bruno Mendes não deve voltar ainda, tem que ver a situação do Daniel, do Lindoso, que por Johnny dessa vez não fez tanta falta, algumas outras vezes o Johnny fez um jogo muito truncado com o Rodrigo Dourado, mas com a presença do meio-campo que já tinha, o Inter até conseguiu fazer um jogo equilibrado com a presença do Johnny e do Rodrigo Dourado. Eles se entenderam bem, conseguiram fazer uma certa movimentação interessante do Internacional nessa partida. Então assim, ó, a gente tem que esperar que o Internacional tenha mais tranquilidade nesses momentos importantes. Até porque a notícia que poderia deixar alguém intranquilo também não deixou, que era o fato do Diego Aguirre poder sair para a seleção uruguaia. Quando está confirmado que Oscar Tabares fica até novembro, o técnico da seleção uruguaia, e não deve pintar nenhum convite nas próximas horas para Diego Aguirre, a não ser que haja uma revolução no futebol uruguaio e alguém esteja escondendo alguma coisa que não é. O fato é esse, somente depois de alguns jogos das eliminatórias, da programação de novembro, ou seja, lá por dezembro, final do ano, já quase no final do Campeonato Brasileiro, é que pode aparecer alguma coisa, e de certa forma, quem sabe até se o Diego Aguirre não fica até o final do Internacional para depois assumir a seleção uruguaia, o que também seria um problema para o próximo ano, já que ele é o técnico que estaria provavelmente classificando o Internacional para a Libertadores da América. Para o próximo jogo, o Internacional então tem que equilibrar o time, certamente de novo com o Maurício no meio de campo, que eu vejo como positivo no lugar do Edenilson, porque ele também traz mais velocidade, maior mobilidade. Se entrar Lindoso ou não, não há problema algum. O Inter tem plenas condições de fazer um grande jogo. Agora vem um Corinthians diferente daquele Corinthians que o Inter não venceu para ser campeão ano passado.
É um Corinthians muito forte que vem por aí. Mas tem toda semana para trabalhar, tanto o Inter como o Corinthians, para a gente falar mais especificamente desse jogo. Uma pena que o Edenilson ficou de fora desta grande partida e é uma sequência importante do Inter contra as equipes paulistas na briga aí para buscar uma vaga direta na Libertadores. Gostou? Dá o teu like aí, faz o teu comentário, te inscreve no canal e manda para os amigos, tá certo? Eu te espero por aqui. Até o próximo vídeo e aquele abraço. Valeu!